Pessoal, bem-vindo a mais um Access Talks comigo, Ricardo Frota, CTO da Access Pro. E comigo, Danilo Martins, também conhecido como D2, analista de projetos aqui na CS Pro também. Hoje a gente vai trazer para vocês uma solução que quem é da área de segurança ama, chamada Vulnerability Plus. D2, vamos falar um pouquinho sobre ela? O que você poderia dar uma breve descrição para a galera? Show! Quando a gente fala dos pilares da segurança, um dos mais básicos, mas mais importantes, é a parte de gestão de vulnerabilidades. E hoje nós vamos falar ali do Vulnerability Manager Plus. O que é importante a gente falar sobre essa ferramenta na sua empresa? Restaurante que vende farofa não tem ventilador de teto. Você precisa ter uma solução que traga para você uma visão completa, uma gestão otimizada e que faça muito além dessas ferramentas de mercado que você vai ver por aí. É isso aí. E vamos chegar dessa enrolação da gente só falando, vamos para mãos na massa? Qual que é Pera, mas antes... Esquecendo algo? Está esquecendo algo importante. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar, mandar para o vizinho e mandar para os colegas e para os amigos também estar assistindo esse vídeo. Segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição. E dá essa fortalecida para a gente trazer mais conteúdo, fazer mais vídeos das ferramentas da Managed Engine para vocês. É isso aí, ajuda a gente a fortalecer nosso canal para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos novos e interessantes para vocês. Então vamos lá, né? Go ahead, vamos colocar a mão na ferramenta, vamos mostrar a carinha dela para vocês. Inicialmente, é uma ferramenta que funciona tanto no cloud como no on-premise, né? Tem algumas diferenciações. Dúvidas, perguntem para os nossos comerciais. E aqui vamos mostrar a carinha da ferramenta. Logo de início ela tem um painel completo que traz velocidade e agilidade na gestão de patches. Ela te traz logo de cara aqui, na cara do gol, as vulnerabilidades que você pode corrigir, o total de vulnerabilidades que você tem no parque, né? E as vulnerabilidades ali com resolução manual. Como a gente bem sabe, algumas vulnerabilidades não é automatizado assim, alguns fabricantes exigem algumas condições para você corrigir, mas nós vamos falar um pouco mais disso à frente e vocês vão entender como a ferramenta facilita para você essas questões. Vamos lá, D2, você está falando um pouquinho desse painel, estou vendo alguns números ali, vamos dar uma explicada para a galera, porque olhando assim, 2046 vulnerabilidades temos. Isso é a quantidade de vulnerabilidade total que eu tenho no ambiente. Só para a gente dar um briefing para a galera entender um pouquinho esse painel. Então, aqui na cara do gol a gente já tem a diferenciação. São 2.046 vulnerabilidades totais, mas aqui você já tem a matriz de vulnerabilidade, o nível de criticidade. Então você tem aqui uma quantidade de vulnerabilidades críticas, algumas que são moderadas, importantes, e você mesmo configura a criticidade dentro do seu parque, né? Quando a gente fala de dashboards, fora esse ponto também, a ferramenta aqui ela vai te dar as últimas notícias de segurança. Então você tem insights direto da ferramenta do que você pode estar observando ali, né, dentro da ferramenta e corrigindo no seu parque também. Então as últimas notícias sempre atualizadas. A ferramenta ela utiliza como base os principais fornecedores de CVEs e de informações de vulnerabilidades, como por exemplo o próprio Mitre, né? Ele está ali atualizando diariamente, a ferramenta também é atualizada diariamente. Uma coisa legal, D2, que a gente está olhando ali no quadro, ali em cima um pouquinho, você consegue acompanhar a evolução das suas vulnerabilidades, ver se o seu parque está aumentando o nível de vulnerabilidade, baixando. Então, nesse quadro que o D2 está mostrando, você consegue fazer esse acompanhamento diário também. Isso é muito bom para saber como está a saúde do seu ambiente, né? Exatamente, e é legal você também ter uma visão de como foi a evolução da utilização e da segurança também a nível de relatório, de observação. Mas indo um pouco mais a fundo aqui na ferramenta, né? Eu vou subir um pouquinho aqui. O que a gente fala quando a gente quer mostrar a agilidade? Por exemplo, eu ver que aqui eu tenho mais de 600 vulnerabilidades críticas, eu clicar, né, aqui na vulnerabilidade e a ferramenta já me levar para essas vulnerabilidades. Ela vai me dar, né, diversas informações
E também tem uma vantagem nas ferramentas Managing Engine, isso não só no Vulnerability Manager, mas também nas outras. Tudo que é uma lista dentro das ferramentas, em geral, você consegue já pegar um relatório. Logo de cara, então você tem o relatório de vulnerabilidades, a gente vai falar um pouquinho mais de relatório, mas isso aqui já na cara do gol também. E aqui você tem diversas informações sobre essas vulnerabilidades, né? Você pode identificar essa vulnerabilidade, ver o estado de exploração ali, a disponibilidade do patch, né? A pontuação desse CVS, né? Data de publicação. E aí você quer mais informações? Você pode clicar aqui em cima, você tem o nome dessa vulnerabilidade, o dia que ela foi publicada, eu quero mais aqui. Beleza, você tem os links externos também. Você consegue pegar o máximo de informação possível dessa vulnerabilidade, né, para compreender. E se eu for corrigir uma vulnerabilidade num servidor ou algo do tipo, é sempre importante também você verificar aqui que pode exigir ali, né, a reinicialização. Fora que, ao clicar ali, você já tem também os sistemas que estão afetados. Então, você clicando aqui, você já tem uma informação de quais são os sistemas que estão afetados por essa vulnerabilidade. E isso aqui, para você ver a agilidade. Foram um total de 5 cliques aqui, eu já tive todas essas informações partindo, né, do nosso painel inicial. E D2, se ainda desse mais 2, 3 cliques, você já estaria aplicando no ambiente. Já estaria corrigindo. Então, assim, você vê que com menos de 10 cliques, você consegue aplicar no seu ambiente e deixar ele corrigido. Show! E continuando mostrando um pouco mais da solução, a gente sai um pouco aqui do painel inicial, mas ele também vai te mostrar configurações de segurança, né, no seu parque. Você tem uma lista aqui de sistemas afetados, qual é essa configuração, aqui é no caso uma conta, né, uma conta de usuário que está com problema em 18 sistemas. Você clicando aqui, você já vê qual é essa configuração, como corrigir essa configuração, né? Tem uma visibilidade por sistemas que você tem no seu parque, servidores, Linux, Windows, né? Aqui você tem essa matriz por sistema operacional. Aqui você tem uma visão, isso tudo só na página inicial. Isso aqui é o início da ferramenta, né? A gente não está adentrando mais a fundo. Mas você tem uma visão também dos patches, porque além de ser uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, ela também vai fazer a gestão de patches, já tem embarcado. Então é 2 coelhos numa paulada só, né? Vamos dizer assim. E o mais bacana também, você já tem uma visão na página inicial, você já tem os dashboards dos dispositivos de rede. Isso é um diferencial bacana da ferramenta também. O diferencial da ferramenta da Managing Engine é essa parte, né? A gente consegue trazer até a parte de redes aqui dentro, administração, vendo se tem algum patch de segurança para aplicar, a versão que você está do seu equipamento de rede. Fantástico. Um caso que a gente vê bastante, né, de empresas de médio porte ou até empresas grandes, ela tem uma ferramenta apartada para fazer a procura, né, dessas vulnerabilidades. Eu não falo nem gestão, porque eu acho que se não faz a correção automatizada, não está fazendo uma gestão. Está só dedurando e mostrando ali, né, que tem uma vulnerabilidade. Hoje em dia você precisa de agilidade. Ou às vezes o pessoal contrata um serviço ali, uma empresa terceirizada para ver o parque, ver essas vulnerabilidades, e fica dependendo dessa correção. Aqui não, você já tem essa visão da vulnerabilidade, você já faz a correção, você já sabe como corrigir, como aplicar, você não fica dependendo de terceiros e a ferramenta não fica só te apontando, ela te dá a correção, né? Ela te dá esse poder de fazer essa correção. Isso que é muito legal, né? E toda a suíte você também consegue integrar com outras soluções Managing Engine e algumas soluções de mercado também. E são integrações 100%, algumas, né, com as ferramentas da Managing Engine, são integrações nativas. Né? Exato. Pega ali, cola aqui, funcionou tranquilo, sem muita burocracia. Então, D2, a gente está falando um pouquinho dessa parte de integração. Como que eu sei quais são as integrações nativas e se eu consigo fazer uma integração com uma solução minha? Tranquilo, isso é super simples, né? Dentro da ferramenta, a gente sempre vai aqui na parte de administrador. Aqui a gente consegue fazer o coração da ferramenta bater. Quando a gente fala de integração, nós temos os links aqui, nós temos definições para a nossa ferramenta de ITSM,
né? Você consegue fazer uma integração direta, você consegue fazer uma integração ali com o nosso CIEM também, né? Com o Log 360. Então você pode correlacionar com a ferramenta de CIEM. Ele tem integração também nativa com outros fornecedores, mas você consegue também, de forma simples, fazer essa integração via API. A ferramenta ela permite você fazer essa integração via API com outras ferramentas também que você trabalha, né? Só às vezes tem uma outra ferramenta de vulnerabilidade, tem uma outra ferramenta de ITSM que ele precisa ali para fazer aquele link com um ticket que ele vai abrir sobre. Então a integração é super simples aqui na parte de mim, utilizando a API ou com a integração nativa, né, do Service Desk Plus aqui, que é o nosso ITSM. Legal. Agora vamos dar uma navegada na exploração. A parte que estou mais curioso, que eu quero mais mostrar para o pessoal, essa parte do equipamento de redes. Mas vamos segurar isso para o final, para a gente segurar a audiência. Pessoal, vocês vão ter que esperar até o final para ver essa parte, hein? Vamos lá? Certo. Quando a gente fala de gestão de patches, qual que é o primeiro ponto que a gente faz quando a gente pega a ferramenta? Instala o agente. É um agente leve, ele não consome muito espaço também, é tranquilo, e é o primeiro ponto para fazer a comunicação. Depois você vai definir ali as regras, né, os técnicos que vai utilizar a ferramenta, as regras, e aí a gente parte para a próxima parte, que é como eu faço essa gestão granularizada, como que eu aplico patches, como que eu posso separar servidores, e aqui na ferramenta você vai fazer isso personalizando grupos. E como que você faz essa gestão ali da ferramenta, vamos dizer? Você pode criar 3 tipos de grupo. Tem o estático, os computadores podem fazer parte de vários grupos estáticos, você pode utilizar para atualizar alguma ferramenta específica em um determinado grupo, né? Verificar às vezes uma vulnerabilidade em outro. Tem o grupo estático único, um dispositivo ele só pode pertencer a um único grupo estático. Para que isso? Porque quando você for definir os técnicos que vão estar utilizando a ferramenta, você pode padronizar que ele só tem acesso àquele grupo. Pode ser uma planta, né? Às vezes o cara tem aqui uma sede em São Paulo e aí tem o time que vai utilizar a ferramenta em outro estado, no Nordeste, no Sul do Brasil. Você consegue separar, né, essas plantas para gestão ficar mais simplificada e o cara só ter acesso àqueles computadores que ele tem que está fazendo essa gestão. Ou ali um grupo dinâmico também, você pode usar esse grupo dinâmico com diversas regras, você pode colocar os servidores, sistema operacional, IP, tem várias regras que você pode estar personalizando aqui dentro, nome, hostname, domínio, escritório remoto, e você pode criar um grupo dinâmico para definir ali também essa parte de implantação. A gente vai falar mais de implantação um pouquinho para frente, mas criou os grupos, agora a gente consegue fazer uma gestão granular, né, das vulnerabilidades dentro do parque e aplicar essas correções. A gente vai falar de automação também, né? E aí a gente começa a brincar com a ferramenta na parte de ameaças, vulnerabilidades em inglês, né? Se você pegar a ferramenta em inglês vai ser vulnerability aqui. E aqui a gente já vê logo na cara do gol vulnerabilidades de software. A gente já passou ali na hora que eu demonstrei a página inicial, né? Mas é sempre bom dar uma olhadinha a mais. Aqui você consegue ter uma visão resumida, você pode ter uma visão detalhada também, com maiores informações. Esse dashboard que você está vendo, esse relatório, vamos dizer, que você está vendo, você pode personalizar quais campos você quer estar acompanhando, né? Então o vetor de CSV, a gravidade, né? Ali a plataforma do sistema operacional, entre outras informações. Sempre é legal também que a ferramenta te dá a opção de você atualizar. A ferramenta ela faz a varredura diária dessas vulnerabilidades, ela roda ali para você diariamente, mas se na hora que você for aplicar, você quer atualizar o banco de dados, ela te permite você fazer essa atualização em tempo real. Ou seja, às vezes a ferramenta fez a varredura no horário da manhã, mas você sabe que teve um patch que saiu meio-dia. É 1h, você vai clicar aqui em atualizar agora e ela vai atualizar o banco de dados de vulnerabilidade. Então você tem esse controle, essa visão das vulnerabilidades que saíram do forno aqui para você corrigir. Navegando aqui na ferramenta, eu já tinha explicado que ao clicar no nome você tem uma infinidade de informações, né? Olha quanta informação, cara. Então, D2, a gente está mostrando muito detalhe, mas como que eu aplico essa correção? É simples aplicar? É muito simples. É só contar alguns cliques, seleciona a vulnerabilidade,
clico aqui em instalar e publicar o patch. Essa correção vai sair automatizada na hora, sem dor de cabeça, simples assim. Perfeito. Pô, legal. O que mais a gente tem de interessante nessa parte de ameaças? Bastante coisa. Quando eu falo bastante coisa de verdade. Aqui a gente está falando de vulnerabilidade de softwares, né? Mas a gente tem os CVEs detectados no seu parque. Você consegue clicar aqui em cima também e ter as informações desse CVE. Qual que é a referência? Olha, esse aqui, por exemplo, como eu havia citado, é do Mitre. Ao clicar nesse link, você abre, né, ali essa referência. Você abre o site do Mitre e dá uma olhadinha. Você consegue ver o que esse CVE, o que essa ameaça representa, o que está acontecendo. Tem algumas outras informações pertinentes, né, como a pontuação do CVS, a disponibilidade ali de correção, se já saiu ou não, né? Se a gente tem ali a parte do estado também, né, dessa vulnerabilidade. Zero Day. A gente sabe que um dos riscos do mercado hoje são as vulnerabilidades Zero Day, e aqui você consegue também tratar essas vulnerabilidades, você consegue corrigir elas aqui, com apenas alguns cliques você já tem tudo isso na palma da sua mão. Corrigir uma vulnerabilidade Zero Day, isolar, fazer o que for necessário para isso não comprometer o seu parque. Configurações incorretas do sistema. Só um minutinho, uma coisa importante que tem que falar. Você é da área de segurança, tá vendo como é simples você identificar todos os seus zero days no seu ambiente? E simples, mais simples ainda é como corrigi-los. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais desse detalhe mais profundo, agenda uma demonstração ou um bate-papo com a nossa equipe. A gente vai estar disponível para fazer isso com vocês. Danilo, todo seu agora. Show! E aqui falando de configurações incorretas do sistema, a ferramenta ela não só vai te entregar as vulnerabilidades do software, como as vulnerabilidades que às vezes a gente deixou passar, com algumas configurações que estão incorretas no nosso parque. Então, por exemplo, você vê aqui a gente tem uma. Ah, olha só, já tem informação completinha para você. Só clicar aqui, ó, já tem a descrição, gravidade, né? Quais são os problemas pós-implantação, se tem alguma questão ligada à GPO, entre outras informações sensíveis. Então você tem algumas aqui sem correção disponível, é normal, às vezes acontece no seu parque, mas você abrindo e clicando, você sabe interpretar o que é, e você vê se às vezes você pode tirar essa configuração incorreta, isolar ela, ou modificar para outra configuração específica que pode estar protegendo o seu parque. E você consegue ver quais são os sistemas que são afetados. Então, às vezes, aparece aqui, mas é um legado. Então, você tem consciência do que é essa configuração incorreta, onde que está acontecendo e por que ela precisa estar no parque de repente, né? A ferramenta te dá uma visão de software de alto risco. O que é o software de alto risco? São softwares que não têm mais atualização, que o fabricante não presta mais suporte. Em alguns casos também, você vai conseguir ter uma visão da data para alguns softwares expirarem. Aqui na ferramenta, né, na minha demonstração, eu não consigo mostrar, mas, por exemplo, nas ferramentas no geral, você consegue ver softwares que às vezes faltam 600 dias para parar de receber suporte, né? Às vezes ferramentas que estão ali faltando 2.000 dias, é muito tempo, mas você já se programa para fazer migração para outra versão, migrar para outros sistemas também, né? E evitar ter softwares comprometidos sem suporte do fabricante dentro do seu parque. A ferramenta vai varrer também, vai encontrar ali peer-to-peer, está ponto a ponto, mas a gente sabe peer-to-peer ali, famoso torrent, entre outras ferramentas, né, de compartilhamento. E aqui é um pulo do gato legal. Ele vai varrer o seu parque e vai mostrar todas as soluções de acesso remoto instaladas. Às vezes você vai encontrar algo aqui que você não esperava. Às vezes aquele fornecedor instalou um acesso remoto há muitos anos atrás, deixou lá instalado, o pessoal esqueceu. A gente pega muitos casos assim. Tá aqui, você vai conseguir fazer essa gestão, desinstalar esse acesso remoto, essa solução de acesso remoto, padronizar, deixar tudo no seu parque e ver aqui quais são esses computadores que tem, né? Você já consegue desinstalar direto na ferramenta também, colocando um comando de desinstalação, né? O equivalente ao comando que você utilizaria no PowerShell ou ali no CMD também. É bastante coisa, né? Essa ferramenta é gigante. Então a gente tem aqui configurações incorretas de servidores também,
né? Então você encontra isso dentro da ferramenta, você tem definição aqui do que é essa configuração incorreta e também ali como fazer a correção. A ferramenta não vai corrigir automaticamente algumas coisas, porque você precisa botar a mão na massa também, né? Mas ela te dá o caminho também, ela te explica o que é, ela te ajuda. Por exemplo, a gente tem algumas categorias aqui, então você vê que é uma configuração de SSL, né? Entre outras configurações ali. Isso aí, né, Daniel, que você está falando que não faz automático. Muitas empresas têm algumas configurações que é necessária estar defasada por aplicativos legados. Se você coloca todas na última versão, você pode quebrar seu dia a dia. Então é por isso que cada empresa tem que entender como que é o melhor método de colocar, qual apetite de risco para antes de sair aplicando. Isso é uma dica importante para vocês quando a gente fala muito em ameaças. Tomem cuidado nas configurações erradas para vocês não quebrar seu ambiente também. Faça sempre com parcimônia. Isso, diversos segmentos de mercado possuem equipamentos que são obrigatoriamente legados pela forma como alguns fabricantes de equipamentos trabalham. Eu não estou falando de computadores específicos, mas existem softwares que são legados porque um equipamento custa muito, tem um valor muito elevado, às vezes, sei lá, de 500 mil a 1,5 milhão, e o fabricante fala, não tem como mudar o sistema operacional, o software, você tem que trocar o equipamento inteiro. Então isso acaba gerando ali ter que fazer essa gestão de legado. Exato. Né? A gente tem alguns clientes nossos que trabalham com parte de malharia, tem máquinas que ainda usam o Windows NT, que não pode tirar, não tem mais legado. Para trocar, precisa investir em 4 milhões na máquina só por causa do sistema operacional. Tem que analisar o apetite a risco. Tem várias indústrias que têm esse método, muito quando tem o sistema embarcado no hardware, né, para administrar. Aí esse é o apetite de risco que eles têm que comprar para ver. Altero ou não altero, como que eu faço? Aí cada empresa vai trabalhar de uma forma específica, pontual, para atender a sua demanda, né? Exatamente. E aqui a gente tem a auditoria de portas também, você consegue ver, por exemplo, essa é uma porta TCP, você clicou aqui, você tem as instâncias que estão utilizando essa porta. E como a gente falou de legado, eles ficam aqui. A gente coloca os sistemas legados na parte de exceções e faz esse gerenciamento. Então, quando eu for tirar um relatório, né, ali para a diretoria ou para o pessoal que exige esses relatórios, compliance, etc., eles já não aparecem lá. Eu posso fazer a gestão deles separado de uma forma especial e conseguir mostrar para eles o que realmente não é ali um falso positivo ou algo do tipo dentro da parte de vulnerabilidades. Legal. E vamos passar um pouquinho sobre patch também? Vamos falar sobre patches, tudo isso numa única ferramenta, hein? Exato. A gente sabe que muito patch, ameaças é tratado de forma igual, mas tem a sua diferença, né? Existem as diferenças. Aquelas diferenças pequenininhas, sutis. Nuances. É isso aí, mas é importante a gente mostrar essa diferença para vocês, saber que a gente trabalha de forma separada, mas ao mesmo tempo em comum ao método de trabalho. Vamos lá, Danilão. Aqui dentro da ferramenta você tem o módulo de patches completo. Então, quando você clica nele, qual que é a primeira coisa que você vê? Você tem um menu aqui, né? À sua esquerda. E nele você vê os patches em faltas. Todos os patches que foram instalados, você consegue voltar alguns patches, né? E a soma dos dois, que são os patches aplicáveis. A soma dos dois ali você consegue ver aqui dentro, né? Tudo que seu parque precisa. Quando a gente clica em patch em falta aqui, você vai ter uma visão do seu parque. O nosso está com 286 patches apenas. Algo excelente, vamos dizer, hoje em dia, né? Que é complicado você manter tudo zerado. Você tem essas informações também. Então você pega os detalhes desse patch, né? Os idiomas que ele trabalha, tudo. O boletim. Então você tem essas informações também, né? E aí você pode fazer também essa correção manual por aqui, né? Como faziam os incas e os astecas. Eles faziam antigamente, era assim que se atualizava pirâmides, antigamente, né? Manualmente. E dentro da ferramenta também você consegue fazer essa atualização automatizada, né? Partindo para esse pressuposto, como que a gente vai trabalhar aqui? Aqui a implantação manual também ela volta, ela aparece aqui, você vai decidir esses patches, né? Mas o mais importante nessa parte de gestão de patches, como você estava citando, seria o quê? Seria testar e aprovar para poder aplicar para o parque inteiro, né?
Então, quando a gente fala da gestão de patches, a gente fala também nessa parte de implantação. Como eu faço para implantar? Eu vou implantar em massa? Vou confiar na Microsoft ali? Será que não vai dar uma tela azul? Falando até Microsoft, me remeteu ao caso do CrowdStrike, né? Se tivesse feito o teste, passado no ambiente certinho, a gente não teria parado o mundo inteiro. A CrowdStrike não teria parado o mundo inteiro por causa de um arquivo não testado corretamente. Os aviões estavam decolando naquele dia, vamos dizer assim. Mas para quem pegou essa visão ali, atualizou a ferramenta, confiou no fornecedor, tranquilo, a gente confia nos fabricantes, porque a gente precisa sempre manter as atualizações em dias. Mas dentro da ferramenta você pode fazer um teste na Approve, você pode selecionar um período de tempo, criar um grupo de teste, sei lá, 10% do parque, 5%, 10 máquinas, um laboratório, etc. E você consegue fazer essa implantação naquele grupo. A partir do momento que passou o período que você colocou e não aconteceu nada, você viu que funcionou a atualização, você já pode ali fazer a implantação em massa dentro do seu parque. E como que eu faço essa implantação em massa, sem precisar me preocupar, sem precisar ter que ficar acompanhando e lá, eu vou instalar manualmente, né, como o pessoal fazia antigamente, né, os nossos amigos incas e astecas, como eu brinquei anteriormente. Você faz a automatização dessa implantação. Então você vem aqui e vai automatizar uma tarefa por sistema operacional. E aí, basicamente, você escolhe quais são os patches que você vai atualizar, né, o nível ali desses patches, a gravidade. Você coloca as atualizações de terceiros aqui dentro também, não é só a atualização Microsoft, né? Então, por exemplo, o CrowdStrike da vida, você consegue fazer essa aplicação automatizada, e essa implantação ela só é realizada depois da aprovação no teste na Approve. Então, como que funciona? Você cria um grupo de testes, implanta nesse grupo, a partir do momento que ele passou, ele fica como aprovado e aqui automatiza a implantação desses patches aprovado. O que não passou pelo testar e aprovar, ele fica caracterizado como reprovado e ele não implanta no seu parque. Você pode implantá-los manualmente, às vezes tem uma atualização que você deseja, né, fazer a atualização por você mesmo, acontece em alguns casos específicos, software específico, mas aqui você consegue fazer toda essa automação de implantação de patches. E olha só como é fácil, pessoal. Com alguns cliques, você já deixa de se preocupar, esquentar a cabeça com patches, você consegue corrigir essas vulnerabilidades. Isso aí, Danilo. Como você estava falando muito, você define. Muitas vezes vem o Zero Day, você precisa implementar muito rápido no seu ambiente. Então, você faz um teste rápido, e não passa por esse fluxo. Aí você faz a implementação manual. E um ponto que a gente fala bastante, né? Às vezes do patch, que estávamos comentando. Pô, eu vou aplicar, vou testar. A gente confia no fabricante. Mas às vezes o fabricante sabe o mundo. Você tem alguma aplicação sua desenvolvida em casa, desenvolvida por terceiros, que precisa validar, senão você pode quebrar o teu ambiente e parar toda a tua produção. Por isso que vale a pena fazer esse teste e aprova. Você põe nessas máquinas, uma específica que atende esse ambiente, valida que não vai quebrar nada antes de colocar no teu ambiente geral. E é tudo muito segregado, né? Você trabalha com grupos, você tem essa visão, a ferramenta vai te dar uma visão também, pessoal, por sistemas. Então, você consegue ver não só por ameaças e não só por patches ou vulnerabilidades específicas, mas você consegue ver por dispositivos também, por sistema. Então, por exemplo, quais são os sistemas que estão com bastante vulnerabilidade no parque? Quais são os sistemas vulneráveis, quais são os sistemas que estão saudáveis, né? Esse aqui é difícil manter 100%, mas a gente dá um jeitinho, né? Igual a vida da gente aí, a gente tem que comer saudável, fazer exercício. É raro, mas a gente consegue às vezes. Da mesma forma que o parque também, a gente precisa ter esse acompanhamento, né? Fazer essa cobertura também. É isso aí. Pô, agora vamos chegar no que a gente pediu para segurar para o finalzinho, que é bem interessante, já que a gente está se aproximando do final aqui da apresentação. Vamos falar um pouquinho da parte de redes? Vamos lá. Essa ferramenta é muito raro hoje você pegar ferramentas que tem, né, essa parte de dispositivos de rede e essa gestão, né, dos dispositivos de rede. Quando você chega aqui, a primeira coisa que você vê são o IP dos dispositivos, quais são os escritórios remotos que eles pertencem, né, o nome do anfitrião, e aqui o estado da credencial também. Então você pode pegar aqui também e dar uma olhada nessas credenciais, né? Você pode adicionar mais credenciais, eliminar,
né? Grupos de dispositivos, você pode criar um grupo com esses dispositivos, com os seus dispositivos de rede ali, os switches, o que você faz uma VLAN, etc. Você consegue segregar também para fazer. E ele procura automaticamente também, você faz essa varredura no parque, olha só, ele te mostra o que falhou, o que deu certo, o que deu errado, como que está o estado. Você clica no link azul aqui, ele vai te dar uma informação completa ali, né, informações sobre o hardware, sobre as vulnerabilidades nesses dispositivos. Como é uma demo, às vezes eu fico devendo umas informações ou outra, né? Mas essa própria procura já te dá esse status de como que está a situação desse dispositivo de rede, né? Exato, e até como corrigi-lo, né? Isso que é o fantástico. Você Muitas consegue vezes corrigir. a correção do equipamento de rede, pessoal, não é uma atualização, é uma configuração que você tem que ajustar. Então ele vai te trazer esses detalhes de como fazer. Esse que é o diferencial. Exatamente. Aqui ó, em observações, por exemplo, a gente consegue ver, ó, as credenciais não estão ali nos dispositivos, aqui a parte do SNMP. Então você consegue ter essa visão também dos erros que tem nesses dispositivos. Os dispositivos vulneráveis também, você vai ter uma lista aqui, né? E ele te mostra, por exemplo, a vulnerabilidade de Zero Day aqui, ó. Esses são todos os dispositivos que a gente tem, né? São dispositivos vulneráveis, mas aqui você já tem essa vulnerabilidade de Zero Day, como a gente falou, que precisa ser rápido, você precisa ser ágil para resolver esse problema aqui. E aí, o que é legal? Você pode selecionar aqui, carregar e instalar o patch, já corrigir essa vulnerabilidade, né? E aqui você pode ver quais são essas vulnerabilidades também com apenas um clique. Olha só. E lembrando, quando a gente fala em equipamento de redes, tem que tomar mais cuidado ainda, porque normalmente você aplica, tem que rebootar, tem que estar bem alinhado com a tua equipe de change para que você faça isso de uma forma segura, porque você rebuta o equipamento, você pode derrubar toda a tua empresa. Então, muito cuidado ao aplicar esses patches, viu, pessoal? Isso, exatamente. Então, assim, é uma ferramenta prática, né? Uma ferramenta maravilhosa. Outro ponto legal que você pode também adequar o seu ambiente com algumas políticas de conformidade, como o CIS, por exemplo, né? Então, aqui você consegue também, né, fazer algumas auditorias dentro do seu parque, como se você estivesse preparando ele para um CIS, algo mais complexo, com regras e políticas definidas, né? E aqui você tem os relatórios também, você conta com um módulo de relatório. Que é legal, às vezes você pega algumas informações, você agenda um relatório, chega ali numa quinta, numa sexta, você consegue ver ali os dispositivos que precisam ser reinicializados para aplicar algumas configurações. Às vezes o usuário não reiniciou o computador e tem algum software ali que precisa reiniciar, você consegue ter essa visão, né? Você precisa mandar um relatório para alguém de outro time, você consegue tirar também, você consegue agendar esses relatórios, entre outras funções também. A ferramenta é gigantesca ali, né? É isso aí. Bom, Danilão, acho que foi legal, a gente conseguiu passar bastante coisa do Vulnerability Plus aqui para a galera. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa solução, agende uma demonstração, fale com o nosso comercial, que a gente está aqui disponível para tirar todas as suas dúvidas e mostrar como essa ferramenta pode salvar a tua empresa. Conte com a gente. Até breve. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Marcando a demo também, pessoal, eu não vou fazer a demo para vocês, eu sei que eu sou maravilhoso, mas nós temos um time incrível, a gente tem o Matheus, tem a Jennifer, tem o Thales, tem o Roberto, tem um time completo de técnicos maravilhosos para mostrar a ferramenta para vocês e fazer uma POC, uma prova de conceito. Você pode testar por 30 dias com o apoio do nosso time também, tirar algumas dúvidas e acompanhar 100%. É isso aí, pessoal. Danilo falou, não tem mais o que falar, né? Tchau, tchau.